Seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé para nós estarmos orando ao Senhor. Hoje é o último dia do mês de abril. Grandes coisas aconteceram. E amanhã, 1º de maio, Dia do Trabalhador, um outro mês se inicia. E eu quero fazer duas coisas. Eu quero fazer um ato profético com vocês. Primeiro, eu gostaria de que nós agradecêssemos ao Senhor pelo mês de abril. Mesmo se o mês de abril não foi como você esperava, não foi do jeito como você esperava, mas foi como Deus quis. E agradeça por você estar aqui, pela sua saúde, pela sua família, independente da tempestade que você está vivendo. Agradeça ao Senhor, porque a palavra diz: em tudo dai graça. E em seguida nós iremos já agradecer ao Senhor pelas bênçãos que nós já recebemos. Nós vamos tomar posse já da bênção que nós já recebemos no mês de maio. Amém? Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, já lhe agradecendo, Pai, pelo mês de abril, Senhor. Agradecemos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós durante esse mês, cada dia, cada hora, cada minuto, a qual o Senhor esteve conosco, a qual o Senhor esteve com a nossa família, a que o Senhor nos deixou faltar nada, Pai, que o Senhor cuidou do nosso celeiro, Senhor, o Senhor nos protegeu a nossa família, protegeu, Senhor, nossos filhos. Muito obrigado, Senhor. O Senhor guardou a nossa vida, a nossa entrada, a nossa saída. Portanto, nós estamos aqui dando graças a Ti, Senhor, por esse mês de abril. Em nome de Jesus, Senhor, obrigada pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigada. Amém? Agora eu quero todo mundo com as mãos estendidas. Eu convido a Suelma para poder ungir a mão de todos. O Espírito Santo diz que tem gente esperando portas abertas. Tem gente esperando portas se abrirem. E esse mês de maio, essa porta vai se abrir, diz o Senhor. Em nome de Jesus. E que pessoas vão vir testemunhar de grandes coisas que aconteceram, que muitas dessas coisas você já tinha até desistido. Mas o Senhor diz: a última palavra é minha, não do homem. Não importa o que o homem te disse, a última palavra é minha, diz o Senhor. Amém? O crente, ele tem que viver pela fé. Ele tem que viver não por aquilo que ele vê, mas por aquilo que ele não vê. Já agradecer por aquilo que ele não vê, por aquilo que ele não pega, por aquilo que não está à frente dele. Viver pela fé. E é isso, viver pela fé. E é isso que nós vamos fazer esse ato profético agora. Nós vamos já. Você que veio buscar algo do Senhor. Tem pessoas aqui que dizem: eu vou no culto, o Senhor vai falar comigo. E eu creio que aquilo que eu quero, o Senhor vai revelar. Tem gente que veio com o coração preocupado, com o coração que não conseguiu se desligar ainda. Minha irmã, meu irmão, deixa eu te falar algo. Entrega teu coração ao Senhor. Deixa esse problema que Deus já o resolveu. Quando você sair daqui do culto, esse problema não vai mais fazer parte da sua vida. Eu creio em nome de Jesus. Você muitas vezes está procurando uma solução para resolver um problema. Tem gente que está perdendo noites, que está pedindo ao Senhor uma direção e Deus vai te dar essa estratégia, essa direção para resolver esse problema. Aleluia. Aleluia. Se desligue. Se desligue, igreja. Se desligue. Se desligue porque Deus quer ouvir o teu coração. Para Ele ouvir o teu coração, deixe-o para Jesus. Deixe o Espírito Santo ouvir o teu coração.
Você ficar nessa angústia, nessa preocupação, não vai resolver o seu problema. Você ficar nessa preocupação com o amanhã não vai resolver o seu problema, mas Deus vai resolver o seu problema. Estendam as mãos, as duas mãos, por favor, para cima, como um ato de receber. Pai amado, Pai querido, Senhor, apresentamos a Ti, Senhor, esse mês de maio. Pai, amanhã é dia 1º de maio, Senhor, e nós apresentamos a Ti. Pai, e eu apresento a vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Deus, eu não sei o que eles querem, mas o Senhor sabe. Senhor, nós agradecemos já pela porta aberta, pela cura, pela libertação, Senhor, por aquela causa na justiça, Senhor, que muitas vezes já se encontra perdida. Senhor, pela restauração de uma vida. Senhor, por uma cura. Nós já lhe agradecemos por todas essas bênçãos, Senhor, que o Senhor já nos deu. Senhor, nós apresentamos a Ti, Senhor, e já entregamos o mês de maio em Tuas mãos, Pai. Apresentamos a Ti, Senhor, e lhe agradecemos. Obrigada, Senhor, por tudo isso e por muito mais, porque a palavra do Senhor diz que muitas coisas o Senhor fará por nós. E nós cremos e tomamos posse, Senhor, em nome de Jesus, das bênçãos do mês de maio, Senhor. E eu creio, Pai, que antes do findar do ano, profetizo em nome de Jesus, antes do final de maio, testemunhos serão dados de portas abertas. Testemunhos serão dados, Pai. Testemunhos serão dados, Senhor, de curas. Testemunhos serão dados, Senhor, de trocas de emprego. Testemunhos serão dados, Senhor, aqui, de aumentos de salário. Eu creio em nome de Jesus, porque é o Senhor. Tudo pode e tudo faz. Amém? Glória a Deus. Aplaudam ao Senhor. Podeis assentar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus, amados. Ele faz, muitas vezes nós programamos e pensamos algo, mas Ele vem e muda tudo e fala, eu quero que seja desse jeito, faça isso e isso. Esse é o nosso Deus e nós vivemos para obedecê-lo. Essa é a vida do cristão, obedecer ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Amados, o Senhor vem colocando no meu coração, essa palavra já tem uns dias, e eu meditei nela, meditei em outra palavra também, que fala sobre o mesmo assunto. E hoje, o Espírito Santo mudou. Falou, não, eu quero essa palavra para meus filhos hoje. Que tem pessoas que vão lá, hoje, que precisam ouvir isso. Amém. Glória a Deus. E eu pergunto algo para vocês. Vocês se consideram uma pessoa prudente? Não precisam responder. Não precisam me responder. Você se considera uma pessoa prudente? Prudente. Que palavra bonita, né? Você se considera uma pessoa... O que é ser prudente, irmã? Ser prudente. Qualidade da pessoa que age de maneira a evitar perigos ou consequências ruins, com precaução, cautela, atenção e sensatez. Vou perguntar de novo. É você e Deus, amados? Não sou eu. Deus conhece o coração de cada um que está aqui. Deus conhece o profundo, o escondido, o deitar e o levantar. Seu deitar e seu levantar, quando você está no seu cabeça, no seu travesseiro, chorando muitas vezes sem falar uma palavra. É Deus que está ali com você. É Deus que conhece você. É Jesus, é o Espírito Santo que está ali. E Ele conhece você. Não precisa me responder. É você e Deus. Você se considera uma pessoa prudente? Toda escolha nossa traz consequências para a nossa vida, boas ou ruins. Se você sabe que naquela rua tem muitos buracos,
mesmo sendo um caminho mais curto para chegar até o teu destino. Mas você sabe que ela tem muitos buracos, que você vai ter uma certa dificuldade para passar ali, que você sabe que ele não é bom para você. Vai danificar teu carro, ou a sua moto, ou se você está a pé, você pode até cair, né? Porque tantos buracos tem naquela rua. Mas por ser mais curto o percurso, você prefere passar por ali. E pisar nos buracos, danificar seu veículo, mas prefere passar por ali. Do que escolher um caminho que não vai te trazer nenhum transtorno. Somos nós. Muitas vezes o Espírito Santo fala com você e muitas vezes a pessoa fala, mas o Espírito Santo não fala comigo. Às vezes esperando uma voz, filho, não vá por aí. Às vezes ele está falando aqui no teu coração. Tem muitos meios do Espírito Santo falar com a gente. Às vezes ele está falando no seu coração, você sente algo apertado. Não, não é para mim por aí. Muitas vezes você fala, coisa da minha cabeça. Eu vou. E as coisas acontecem. E muitas vezes a gente fala assim, ai, Deus não ouve. Por que ele deixou acontecer essas coisas? Mas e a sua escolha? Deus, ele deixou o livre-arbítrio para nós. Por mais que nós sabemos que as nossas escolhas têm muitas consequências, mesmo assim, nós acabamos escolhendo algo que para nossa carne, para nós, é muito melhor. Não aquilo que é bom para nós. Todo mundo sabe que refrigerante faz mal. Todo mundo sabe que a coca faz mal. Mas todo mundo toma assim mesmo. E aí vem a consequência. Glicose alta e todas aquelas situações que a gente já sabe. Meu Deus, que coisa. Por que eu estou passando por essas situações? Você bebeu coca e todo inteiro. Como assim? É a consequência. Isso é uma consequência de algo que você escolheu. Dentro do prudente, do ser prudente na palavra do Senhor, eu escolhi alguns versículos. Efésios 5:15, por favor. Efésios 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Obrigada, Luiz. Amados, só nós olharmos ao nosso redor, nós já sabemos que nós estamos vivendo dias maus. Sim ou não, igreja? Sim. Nós sabemos que o mundo jaz do maligno. E nós sabemos que daqui para frente a tendência é piorar. Não adianta nós ficarmos, mas irmã, não fala isso, sim. Mas a tendência é piorar. Então, nós sabemos das consequências. E muitas vezes nós temos que nos posicionar. 1 Crônicas 22:12. 1 Crônicas 22:12. Primeira Crônicas 22:12. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento e te instrua acerca de Israel. E isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te, tenha bom ânimo, não temas,
nem tenha pavor. Obrigada, Luiz. Esforça-te, tenha bom ânimo, seja prudente. E acrescento uma coisa, uma palavra, vigilante. No mundo ao qual nós vivemos hoje, nós temos que ser vigilantes. Estar em vigilância. Orar e vigiar. Diante de tudo isso, a maior prudência do homem é a maior imprudência do homem é não praticar a palavra de Jesus. É não viver a palavra de Jesus. Muitas vezes ele lê, ele conhece, mas não vive. Essa é a maior imprudência do homem. Não viver a palavra de Jesus. E diante do ser imprudente, nós vamos para uma parábola, a qual o Senhor deixou. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Portanto, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Amém. Obrigada, Luiz. Então, o que nós vemos? Um homem prudente e um homem nécio, ou insensato. Uma pergunta eu quero fazer para vocês. Quem é a rocha? Jesus. Jesus é a rocha. É a rocha para mim. Jesus é a rocha. Então, quando o homem prudente edifica sua casa na rocha, ele está edificando a casa dele em Jesus. Quando o homem imprudente, tolo, edifica sua casa na areia, ele está edificando onde? Se a rocha é Jesus. Hoje, o mundo está edificado na areia. O mundo aí fora. Muitas pessoas estão se edificando na areia. O que é areia? É um engano? O que é areia hoje? O que é essa areia? É um engano, são alegrias passageiras, é o dinheiro, adoração ao dinheiro, prazeres mundanos, prazeres que a vida proporciona. Essa é a areia. E tem muitos e muitas e muitas pessoas firmando a rocha na areia. O que é firmar a rocha? O que é firmar a rocha? A rocha é Jesus. Nós acabamos de falar que a rocha é Jesus. O que é firmar? Quando eu confio. Quando vai se construir a casa e tem um alicerce, o alicerce da casa ele tem que estar bem firme. Senão a casa desmorona, certo? Ele está bem firme. Porque o alicerce é a primeira coisa que a pessoa faz para construir uma casa. E essa base tem que estar bem firme, para que senão ela desmorona. Se a base não estiver firme, a casa não aguenta. Não aguenta.
não são circunstâncias, mas é o alicerce onde está firmada a nossa fé. Muitas vezes acontecem circunstâncias como normal da vida, que a palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Mas tenha bom ânimo. A chuva vem para as duas casas. A chuva não veio para as duas casas. A casa que estava firmada na rocha e a casa que estava na areia. É a mesma chuva, veio para as duas. Qual é a diferença? A casa que estava firmada na rocha estava sólida, a chuva veio, o vento veio, mas ela permaneceu inabalável, porque a estrutura dela estava firmada em Jesus. E a outra casa? Eu imagino que a casa que estava na areia, uma casa enorme, bonita, chique, com muitas coisas, e firmada na areia. Quando eu digo que só Jesus conhece profundo e escondido, que muitas vezes nós vemos muitas pessoas bonitas estão aí, mas estão firmadas nas areias, não estão firmadas na rocha. Deus prova a fé. Ele prova a fé. Ele prova quem Ele quer. Para isso, tem lá em Coríntios capítulo 1, versículo 8, falando sobre Deus provando Paulo. O que é essa ventania? O que é essa chuva? São decepções com pessoas, com coisas, são enfermidades que abalam a estrutura nossa, porque nós somos humanos. Muitas vezes a perca de um emprego, muitas vezes uma situação familiar, muitas vezes uma doença que vem inesperadamente e nos abala. Mas aí vem a diferença daquele que está edificado na rocha e aquele que está edificado na areia. Porque quando esse vento vier, que você estiver edificado na rocha, você pode até se entristecer, mas você não vai desmoronar. Nós nos entristecemos porque somos carne, mas nós não nos desmoronamos, porque a nossa fé está na rocha que é Jesus. Nós temos decepções com pessoas, nós temos decepções com inúmeras coisas, perdemos trabalhos, perdemos muitas coisas. Nós nos abalamos, choramos, magoamos, entristecemos o nosso coração, mas nós não nos... A nossa casa não é derrubada, porque a nossa casa está firmada em Jesus. Tentação do maligno vem para abater e destruir. Nós sabemos, como eu disse a vocês, que o mundo jaz do maligno. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades. Ai, irmã, não gosto que você fica falando disso. Eu não gosto que você fala de demônio. Eu sinto te dizer que o mundo é dele. E a nossa luta não é contra carne e sangue. É contra os principados e potestades. Ai, eu estou magoado com fulana, porque fulana me persegue, porque fulana não gosta de mim, porque fulana me ataca. Ora por ela. A sua arma é a oração. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é não gostar dela, ela é uma vida. Ai, irmã, não é fácil. Não é fácil. Ore por ela. Use a arma que Deus te deu, que é a oração. Porque esse mal vai cair por terra em nome de Jesus. Edificar a casa sobre a rocha é uma escolha sua, minha. A rocha é Jesus, como nós falamos. Edificar a casa é uma escolha.
Eu tenho a escolha de edificar a casa na rocha. E eu também tenho a escolha de edificar a casa na areia. Credo, irmã, como que você fala isso? São escolhas. Eu não disse a vocês que nós temos o livre-arbítrio para escolhas? Mas aí, eu quero ficar aqui, ó. Eu vou ficar um pezinho aqui e um pé aqui. Eu vou no culto domingo, mas eu vou sair sábado. Eu vou no culto domingo, mas eu não leio a palavra. Eu vou no culto domingo, vou pedir para o pastor, o bispo orar por mim, mas eu não... Vou levando, vou deixando a vida me levar. São escolhas. Eu estou edificando a minha casa onde? Na onde? Se eu não tenho compromisso. Compromisso meu não é com o pastor, com o bispo, com a pastora, com o apóstolo. Não é. Compromisso meu é com Deus. Se eu não tenho compromisso com a rocha que é Jesus, quando dá eu vou, quando dá eu faço, quando dá... Aí, mais importante para mim é o meu trabalho. Eu vou colocar o meu trabalho acima das coisas de Deus. Você está construindo a sua casa na areia. E se do nada, aquilo que você mais ama, que é o seu trabalho, desmoronar, não diz, por que o Senhor fez isso comigo, Jesus? O que eu fiz de errado? Simplesmente você colocou o seu trabalho no lugar de Jesus. Amai ao próximo como a ti mesmo. Amai ao Senhor antes de qualquer coisa. Amai ao próximo como a ti mesmo. Primeiro as coisas de Deus, depois outras coisas serão acrescentadas. Se eu fizer o contrário, eu estou edificando a minha casa na areia. E ela vai desmoronar, irmãos. Ela vai desmoronar. Edificar a casa é uma escolha todo dia. É uma escolha de todo dia. Eu edifico a minha casa quando eu leio a palavra. Eu edifico a minha casa quando eu me coloco em oração. Eu edifico a minha casa quando eu vou em comunhão, sair em comunhão com os meus irmãos. Eu edifico a minha casa quando eu vou buscar ao Senhor. Eu edifico a minha casa todos os dias. Não é só quando eu vou no culto domingo. Todos os dias nós temos que edificar na nossa casa. Todos os dias. A pastora disse aqui, Jesus está às portas. E a igreja está dormindo. Não há mais tempo, amados. Não há um meio termo. Ai, um dia eu vou. Ai, hoje eu quero. Ai, hoje eu quero ser cristão, amanhã eu não quero. Ai, eu estou com preguiça. Ah, não, hoje eu vou. Não há mais tempo para isso. Nós temos que ser prudentes. Jesus está às portas. Nós sabemos que o mundo jaz do maligno. Quantas coisas têm acontecido? Quantas coisas ruins. E tudo isso é normal? Alguém consegue enxergar tudo que está acontecendo como normal? Não, amados, não é normal. A areia não vai suportar. A areia não vai suportar. Se você não está disposto, sinto muito. Você não está disposto a obedecer a palavra do Senhor. Você não está disposto a colocar na sua posição. Ah, mas irmã, é difícil. Eu não aguento levantar para orar. Eu não aguento. Comece. Se disponha para o Senhor. Comece. Comece a edificar a sua casa. Se você sente que a sua casa está 70% na areia e 25% na rocha, a escolha é sua. Você pode mudar isso hoje. Se você quiser, você tem a escolha. Eu tenho a escolha. São escolhas. Mas toda escolha tem uma consequência. Tem uma consequência. A ilusão da areia, a areia é uma ilusão. Ela é uma ilusão. Muitas vezes você olha aquela duna bonita, branquinha. A areia, quando você pisa, ela
afunda seu pé. Ela não é firme. Ela é ilusão, falsas ilusões que o mundo proporciona para nós, que o inimigo proporciona, pratos que o inimigo coloca para você. Muitas vezes você fala, ai, esse trabalho é maravilhoso que Deus me deu, salário maravilhoso, mas eu não tenho mais tempo de ir para a igreja. Chego tão cansado que não consigo orar, não consigo ler a palavra. E a minha casa, como está sendo edificada? Não existe outro caminho a não ser Jesus. Não existe outro caminho. Quem não está em Cristo não estará de pé até o final. Não estará, amados. Quem não está em Cristo verdadeiramente não estará em pé até o final. Jesus está às portas. Assim como a areia, que ela é bonita, branquinha, as dunas, ela é falsa. Assim como o mundo é para nós. O engano, o inimigo, ele coloca cansaço, ele coloca indisposição, cansaço. Ah, não dá nada não, ai, eu já não vou, ai, tô cansada, ai, eu já não vou, ai. E aquilo que Deus colocou na tua mão? Ele te deu um presente, Ele colocou na tua mão algo que você não quis, porque você acha melhor, que agora você não consegue. Ah, não, agora eu não vou. Ah, não, deixa meu tempo, Deus, o Senhor entende. Meu tempo, eu preciso de um tempo. Não, gente. É livre-arbítrio. Você escolheu ter o seu tempo. Mas a sua casa está sendo edificada aonde? Na areia. O seu tempo. Deus, é meu tempo, eu estou no meu tempo. Quando eu quiser, aí eu vou fazer aquilo que o Senhor quiser, mas por enquanto estou no meu tempo. Só que o tempo está passando. Não há mais tempo. Não há mais tempo. A estrutura de uma casa não é vista assim como nós. Nós temos que viver pela fé. Crer sem ver, não ver para crer. A estrutura de uma casa embaixo ela não é vista. Fora aquelas casas lá no Pará, onde é feita para o rio, na cheia, quando enche, que vê aqueles pau. Mas fora disso, a maioria das casas, a estrutura dela a gente não vê. A gente sabe que ela tem que ser firme para aguentar. Edifícios têm que ser firmes para aguentar. E o que nós temos visto, às vezes, edifícios imensos, ruindo, caindo. Edifícios que alguns anos atrás ruíram, edifícios residenciais, ruíram, caíram, porque tinha areia do mar. A construtora usou a areia do mar para fazer um edifício de alto padrão. A areia não aguentou. E não aguenta. As tempestades, sabemos que quem está com a casa na rocha e quem está com a casa na areia passa por ela. Todo mundo passa pela tempestade. O que importa é como você vai reagir nela. Esse que está firmado na areia, a reação é de um jeito. Esse que está firmado na rocha, a reação é de outra maneira. Irmãos, e o mundo nos observa. Se algo me aconteceu e eu me desespero e eu perco a minha fé, aí a pessoa que vai falar, diz que é crente, diz que ora, desse jeito, desesperado desse jeito aí, como que fica crente desse jeito? O mundo nos observa. Se algo que acontece, nós somos os primeiros a cair, a desesperar, a ruir. Eu falo, mas não é crente? Não vivia na igreja? Não estava orando? Não era o primeiro a... Não, amados, vamos ficar firmes. É o primeiro a cair. Espera aí, tem alguma coisa errada. O mundo nos observa, nós somos o espelho. Querendo nós ou não, amados.
Eu me incomodava muito com isso. Qualquer lugar que eu estava, o povo falava para mim, mas você é crente. Mas gente, eu também não posso fazer nada, todo mundo fica olhando. Eu demorei a entender que tudo que eu faço, eu sou observado. Tudo. Eu cheguei outro dia no cabeleireiro e eu entrei lá e conversei com a moça e fiquei lá. E, inclusive, convidei ela para vir, porque ela está sem igreja. E ela ficou o tempo inteiro me chamando de pastora. Porque eu não sei o que é pastora. Eu falei, ai, mãe, não sou pastora. Aí ela falou assim, é sim. Onde é que você fala? Onde é que não sei o quê? Eu falei, mãe, não sou pastora. E ela foi falando. E ela não me chamava pelo meu nome, me chamava só pastora. Eu falei, Senhor, amém. E nós somos espelho. Se a nossa casa, nós passamos por uma tempestade e todo mundo à volta, principalmente a nossa família. Muitas vezes nós temos dentro da nossa família pessoas que não estão ainda na presença do Senhor, que não se renderam aos pés do Senhor. E se algo acontece conosco, dependendo do que nós temos de reação dentro de uma tempestade, a nossa própria que eu vou servir a desse Deus se ela que serve tá desse jeito? A nossa atitude influencia, sim. Muitas vezes nós não vemos que nós somos observados, e nós somos. Se a nossa reação, se a nossa casa ruir com uma tempestade, porque a nossa casa não está firmada na rocha, mesmo nós estamos dentro da igreja, e é o que está acontecendo. Muitos irmãos estão com a casa firmada na areia. Porque não querem um compromisso com Deus. Não é um compromisso com os pastores, com os bispos, não. Não é o que é o compromisso com Deus. Não quer se posicionar, não quer buscar, não quer, porque quer o tempo dele. Mais uma vez, amados, eu vou dizer, não tem mais tempo. Jesus está voltando. Não tem tempo para você colocar de prioridade o seu trabalho e deixar de lado Jesus. Não tem mais tempo para essas coisas. Sinto te dizer, se você não colocar Jesus como prioridade na sua vida, a sua casa vai desabar, porque ela não está firmada na rocha. Só Jesus, só Deus tem a estrutura para nos dar força. Para nos dar, a estrutura para nos dar força, para que nós possamos reagir a situações, permanecer de pé em meio a tempestades, que são inúmeras, porque nós temos tempestades e tempestades, tentações do maligno para nós, tempestades, e nós precisamos estar afirmados na rocha. A atitude mostra onde você está firmado, qual é a sua estrutura. A sua atitude mostra, não só para o seu irmão, mas para qualquer pessoa que te olha. A palavra consegue. Ela nos solidifica. Ouvir a palavra, buscar a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, buscar ao Senhor. Isso sim, faz-nos solidificar na rocha. Deus nos prova para preparar a nossa estrutura para o vento espiritual. Deus nos prova. É igual o professor. Ele prova. Ele está observando a atitude do aluno. Como ele vai reagir diante daquela prova. É assim também o nosso Pai. Deus é a nossa rocha. Ele é a nossa estrutura. Ele é a nossa estrutura. Vou perguntar mais uma vez para você. A sua casa está firmada em quê? Não responde para mim. A sua casa. Pense em tudo que você está vivendo hoje. Que você tem passado. A sua casa está firmada em quê? A sua vontade tem vindo antes de Deus na sua vida?
Muitas vezes nós não entendemos porque nós estamos passando por situações. Mas muitas vezes também, a primeira coisa que nós deixamos quando estamos numa situação difícil é Deus de lado. A primeira coisa. E era para nós fazermos o contrário. Essa palavra o Espírito Santo colocou para nós refletirmos. Se nós queremos ser prudentes ou se nós queremos ser imprudentes. Prudente para nos fortalecer e firmar a nossa casa na rocha que é Jesus, ou imprudente para nós cada dia mais fundarmos na areia. Essa é uma reflexão que o Espírito Santo deixa para você. Porque é Ele que vai te mostrar e revelar aquilo que você ainda não viu, ou você não quer ver, porque você tem medo. Amados, o medo é a ausência da fé. Simples assim. O medo é a ausência da fé. E o medo não é de Deus. Não tenha medo de assumir aquilo que Deus colocou para você. Se Deus escolheu você, Ele sabe de todas as coisas. Ele escolheu o menor da casa, que é o Davi. E ele se tornou rei. Não indague a Jesus, nem ao Senhor, Deus. Mas por que eu? Por que eu? Por que eu? Deus sabe de todas as coisas. Amém, amados? É uma reflexão para nós, para mim e para você. Pensarmos nesse tempo agora. Pensarmos aonde é que eu estou, o que que eu estou fazendo. Aonde que eu estou firmando a minha casa. É para você refletir. Muito fácil a gente falar, quero bênção, eu quero bênção, eu quero bênção. Mas e o que você faz? Todos nós queremos bênção, amém? Todos nós queremos ser abençoados. Mas nós precisamos despertar, amados. Desperta tu que dormes, diz a palavra do Senhor. Desperta tu que dormes. É hora de despertar, igreja. Não é mais tempo de dar tempo para Jesus. Ai, Senhor, o Senhor não entende o meu tempo, não. Venha fazer o seu tempo buscando ao Senhor. Tudo tem um tempo. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Reflita. Eu sei que Deus está trabalhando no coraçãozinho de algumas pessoas. E eu creio que grandes coisas vão acontecer e que coisas vão mudar. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo disse que enquanto estava pregando, pessoas estavam passando um filme na cabeça. Um filme na cabeça dele. É isso mesmo. Esse é o agir. Esse é o mover do Espírito Santo. Ele está agindo no teu coração agora. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Eu gostaria que o Luiz colocasse um louvor. Luiz, coloca um louvor, por favor. Amados, vamos ficar relaxados. Amanhã é feriado. Vamos ficar tranquilos. Graças a Deus, estamos todos bem. Se entregue ao Senhor. Coloque a mão no seu coração. Pense, continue. Pense aonde você quer edificar a sua casa. Pense o que você está fazendo hoje. O que você está fazendo hoje? Aonde você está edificando a sua casa? O que você tem mais valor para você? Ou aquilo que está tendo mais valor na sua vida hoje? Estar na presença do Senhor ou está no seu trabalho? Está na presença do Senhor ou está no mundo aí fora? Está na presença do Senhor ou está ganhando dinheiro? É você e Deus, amados.
você e Deus. Deus amado, Pai querido, obrigada, Deus. Senhor, grande é o Senhor. Tudo o Senhor faz, tudo o Senhor fará. Obrigada, Pai, por cada vida que está aqui. Ó Espírito Santo, faz presente neste lugar. Venha tocar cada coração. Quebrando, Senhor, esses corações. Que toda essa cegueira espiritual venha cair por terra em nome de Jesus. Senhor, venha despertar este povo, Pai, que dorme. Desperta, Senhor, o teu povo, Pai, para que ele venha, Senhor, afirmar a sua casa na rocha que é o Senhor, Pai. Para que quando ele estiver firmado na rocha que é o Senhor, vier as tempestades, ele não será abalado, porque estará firmado no Senhor. Oh, Senhor, repreenda todo espírito do medo, Pai. Em nome de Jesus, que todo espírito do medo venha ser repreendido. Todo espírito do engano venha cair por terra em nome de Jesus. Oh, Senhor, venha tocar, Pai. Toca grandemente os corações, Senhor. Pai, em nome de Jesus, repreendemos esse espírito imundo, a qual atinge a mente deste povo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que todo mal, todo espírito do engano venha ser repreendido das mentes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Fortaleça, Senhor, o teu povo. Fortaleça, Senhor, esses corpos, Pai. Muitos dizem, não aguento mais. Eu não quero mais viver essa vida. Eu não quero mais estar desse jeito. Senhor, dê sabedoria a eles. Dê discernimento a eles, Senhor, para que eles venham estar seguindo e edificando, Pai, as suas casas na rocha que é o Senhor. Aleluia. Que eles venham entender, Pai, que nada mais é importante do que estar diante do Senhor e buscando a Ti, Pai. Aleluia. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade, em nome de Jesus. Bispo Maurício.